Mas, enquanto isso, deixa eu chamar aqui o nosso convidado, que é o antropólogo Tandrius Denardo. Boa noite para você, Tandrius. Obrigada por vir aqui. Vamos trocar ideia, vamos conversar a respeito do seu livro que está sendo lançado, né? E aí a gente vai trazer essa questão aí que envolve antropologia e luta de classes. Mas antes, eu queria te perguntar, Tandrius, como é que você está? Onde é que você está? E se está tudo bem por aí? Por quê? Porque Tandrius, gente, ele é morador também da cidade do Rio de Janeiro. Então, queria saber como é que foi para você o dia de hoje também, se você estava na rua, se tinha familiares na rua, sua esposa, enfim. E como é que foi para você? Está tudo bem por aí, enfim? Como é que foi para você aí esse dia caótico na cidade do Rio de Janeiro? Boa noite. Thalita, eu sei que por conta de todo o cansaço eu sou arqueólogo, né? Ai, desculpa. Tudo bem, é todo Arqueólogo. Me perdoe, meu querido. Não, Hoje foi tranquilo, eu sei tenso. que tem toda a situação aqui no Rio de Janeiro, que é... Eu acho que, assim, antes, né, a gente tem que prestar condolência, porque, assim, independente quem eram essas pessoas, foram pelo menos 64 vítimas do Estado, né, então, assim... Mas fora as pessoas que morreram pela bala, também tiveram os feridos, também tiveram as pessoas que perderam seus familiares, teve as pessoas que ficaram traumatizadas com o cenário de guerra, né? Então, assim, uma operação, ela fez 64 vítimas hoje, a polícia assassinou 64 pessoas, né? Vamos colocar as palavras corretas, feriu mais dezenas de outras pessoas, e, de forma geral, fez milhares de vítimas, porque, assim, todo mundo que está ali na favela, que foi alvo dessa operação, é uma vítima. Então, primeiramente, a gente precisa prestar condolência, sim, para todas essas pessoas, todas essas vítimas, essas milhares de vítimas, entender que assim, infelizmente, no cenário político atualmente do Brasil, todas as esferas, pelo menos no Rio de Janeiro, a gente está, desculpa a palavra, a gente está na merda, né? A gente tem um governador, que é o Cláudio Castro, que agora essa foi a operação mais letal da história do Rio de Janeiro. Até então tinha sido a chacina do Jacarezinho em 2021, se eu não me engano, que tinha sido assassinado 2021. 9 pessoas, e que a polícia não só assassinou as pessoas, que quando as famílias foram prestar homenagem para as pessoas que morreram, que perderam, a polícia foi lá e começou a bater em todo mundo que estava fazendo o memorial ali no Jacarezinho. Na esfera municipal, a gente tem o Eduardo Paes, que, para quem mora aqui no Rio e está envolvido com militância, por exemplo, com a questão de segurança pública, lá no começo dos anos 2000, se eu não me engano, com a política de desaparecimento de moradores de rua, ele foi até acusado por assassinato, né? Então, tem essa questão que teve pessoas que, por conta da política pública municipal, da gestão do Eduardo Paes, desapareceram, pessoas em situação de rua. Na esfera federal, a gente tem um presidente que, quando o Morro do Alemão foi invadido, ele falou que não se combate tráfico com rosas e elogiou a operação da polícia, do Exército no Morro do Alemão. A gente tem um vice-presidente que foi responsável pela maior chacina e massacre da história do Brasil, pelo menos, né, da República, que foi o massacre de Maio, né, que foi resultado direto ali da política do Geraldo Alckmin. Também a gente não pode esquecer da chacina de Pinheirinhos. Então, assim, a gente está fudido em todas as esferas, e todas as esferas são coniventes com o crime que aconteceu hoje, que foi o assassinato de 64 pessoas, a tentativa de assassinato de várias outras dezenas, e o trauma geral que se instalou ali na favela. Minha esposa estava se perguntando do meu dia, né? Particularmente hoje eu fiquei em casa, não levei meu enteado para a escola, né? Não levei meu filho para a escola, então a gente acabou ficando em casa, mas minha esposa estava na rua, e as ruas aqui perto de onde a gente mora, no Engenho Novo, elas foram fechadas depois, né, por conta de uma resposta do Comando Vermelho a essa outra facção que hoje que é a Polícia Militar aqui no Brasil hoje em dia, e
fica nessa situação que é uma situação de guerra, né? A gente não sabe quantas mais pessoas serão assassinadas pelas duas facções, tanto pela Polícia Militar quanto pelo Comando Vermelho. E é isso, né? Aqui no Rio a gente sabe também que assim, não existe tráfico sem a conivência e o apoio do Exército e da Polícia Militar, né? É só ver de onde vêm as armas. E, por exemplo, a própria milícia também, a gente sabe toda a ligação que as milícias têm com a polícia. Então é isso, na verdade se configura a questão de segurança pública aqui no Rio. Em outros lugares também, né, Bahia, lá do governo do PT, o São Paulo, se configura, na verdade, como um conflito entre diferentes facções. A gente não tem uma política de segurança pública, a gente tem uma guerra entre diferentes facções e a Polícia Militar é só uma facção. Né? Basicamente é isso. Exatamente. Então, por fim, as minhas condolências aí para todas as milhares de vítimas que foram feitas hoje. As famílias todas, as pessoas que estavam transitando, enfim, indo para lá e para cá, especificamente onde aconteceram as operações, e no resto da cidade também. E só concordando contigo, viu, Tandrius? Realmente há uma leniência do Estado brasileiro, o Estado como um todo, para a gente chegar nessa situação que a gente chegou na cidade do Rio de Janeiro e na questão do enfrentamento ao crime organizado como um todo. Então, o que se tem realmente hoje é um cenário que é muito complexo para a gente ficar tentando dar resposta simples ou esse entendimento, que é um entendimento muito rasteiro, né, no sentido muito superficial, de que se resolve na bala, se resolve sair matando todo mundo. Não vai, assim, foram 60 mortes hoje, que a gente não sabe quem são essas pessoas ainda. E aí, vai resolver? A gente assim, solucionou o problema da segurança pública no Rio de Janeiro? Teve Das uma facções criminosas? entrevista, agora eu não lembro de quem que foi, que falou que assim, das 64 pessoas que foram assassinadas, 18 eram criminosas. Então, assim, tá valendo matar... É a mesma lógica, assim, que a gente... Acho que travou meu vídeo, não sei. Não, a gente está te ouvindo, pode falar. É a mesma lógica que a gente vê, por exemplo, na Palestina, assim. Pode matar quantos forem e a gente vai justificar depois os assassinatos falando que tanto dessas pessoas eram inimigos. Né? Porque, assim, 18 de 64 é menos de um terço né? E depois teve uma outra que minha esposa me mostrou agora, que era assim, a polícia comemorando que aprendeu rádio, gente. Minha esposa falou, você compra rádio pela Shopee, sabe? Não... Aprender rádio não é porcaria nenhuma. Sabe? É vergonhoso para dizer o mínimo. Quer fazer alguma coisa no sentido de apreensão, é só lembrar que lá no condomínio do Vivendas da Barra foi a maior apreensão de armas do Rio de Janeiro, sei lá, das últimas décadas. Né? Então, assim, a eficiência não existe nessas operações. É matar por matar, é fazer vítimas mesmo. É lógica de ostensividade, porque, infelizmente, se mostra que é uma estratégia que esse discurso de que a gente tem que matar, né, é um discurso que é um discurso eleitoreiro, ao fim e ao cabo, é um discurso eleitoreiro também, né? Além de toda a questão da lógica do dinheiro que isso dá, né? E acho que semana passada ou retrasada teve uma apreensão lá na Faria Lima, que foi uma das maiores apreensões de verba do tráfico do Brasil, se eu não me engano. E, assim, também não é surpresa para ninguém que o dinheiro do tráfico, né, quem gera esse dinheiro são bancos, e a tal chamada Faria Lima. As fintechs, né? Exatamente. E assim, isso também não é de agora. Assim, eu li um texto recente, uns meses atrás, do subcomandante Galeano dos Zapatistas, acho que o texto era da década de 90 e tanto, e ele já falava dessa ligação entre bancos e tráfico, sabe? E narcotráfico, e como, se você quiser fazer uma operação contra o narcotráfico, você vai investir em bancos, você vai investigar bancos, vai investigar
todas essas operações. Então, assim, é um beabá, é óbvio, sabe? É meio lógico, assim. Não é feito porque se existe uma grande movimentação de dinheiro e tem pessoas que lucram com isso, né? Enfim, é isso. Não, e assim, ó, duas coisas, tá? Acho que é importante, inclusive para responder algumas pessoas aqui no chat, né? E trazer um pouco dessa discussão. A primeira, como eu disse aqui e reproduzo, tá? Muita gente está pegando justamente essa informação, como eu disse, isso aqui é informação de nota oficial da polícia, tá? 60 bandidos mortos. E 75 fuzis, na verdade, já são 90 fuzis, tá? Uma informação que está desatualizada. Mas eu volto a perguntar: são 60 bandidos mortos? Aonde está confirmado que são 60 bandidos mortos? Por que a gente tem parte da nossa grande imprensa que reproduz uma nota oficial da Polícia Civil, da Polícia Militar, Civil, enfim, quem quer, qualquer que seja a polícia que está trazendo essa informação, sem fazer o menor questionamento? Como é que a gente está falando que são 60 bandidos, sem perguntar, assim, já foram identificados essas 60 pessoas? Tem o nome delas, a ficha criminal? Como é que a gente reproduz esse tipo de informação sem ao menos perguntar? Não, o que a gente tem por hora são 64 pessoas mortas. Lamentavelmente, 4 agentes de segurança, 4 policiais. Lamentavelmente, pessoas que estavam ali cumprindo ordens, trabalhando e que morreram. A gente também, evidentemente, tem que destacar isso. E 60 pessoas que morreram. A gente sabe se são bandidos mesmo? Então, assim, a gente não pode aceitar acatar desse jeito esse tipo de informação se a gente, ao menos, não tem a informação completa. Quem são essas 60 pessoas que morreram? São 60 bandidos realmente? Eu não sei, vocês sabem? Você sabe, Tandrius? Alguém aqui da Não, pois é, audiência sabe me o responder? que eu vi da PM falando a princípio é que de 64 eles tinham certeza de 18. E mesmo assim, de novo, né? 18 é isso, assim. A gente não tem pena de morte no Brasil, então como você falou, Justamente. eu duvido que eu entrar no Vivendas da Barra, sair atirando em todo mundo, matar lá todo mundo do Vivendas, matar 64 pessoas no Vivendas da Barra e falar que todo mundo era bandido. Quando isso acontecer, daí a gente talvez possa começar né? Mas por enquanto tem 64 assassinados no Vivendas da Barra pela PM? Não tem. Teve 64 assassinados ali na Faria Lima, que foi o maior esquema de lavagem de dinheiro para o narcotráfico. Não teve. Isso, assim, coisa de, sei lá, 5 anos para cá. O da Faria Lima, eu acho que foi 2 semanas atrás. E veja, olha só, o bandido, essas pessoas, enfim, que vão lá, esculacham o morador, enfim, a população trabalhadora, trabalhador, que roubam, que invade casa, que cometem os crimes, essas pessoas, elas precisam ser responsabilizadas. Então, ninguém está falando aqui que é gente coitadinho, olha, vamos abraçá-los então e pegar na mão deles e não é disso que nós estamos tratando. Então, assim, essa ideia, e eu estou reproduzindo aqui porque eu estou acompanhando algumas discussões ao longo do dia, e muita gente falando: ah, mas esses bandidos esculacham o morador, roubam as pessoas, entram na casa, invadem, cometem os crimes que cometem, a gente sabe. A gente sabe disso. Eu já fui roubada e agredida por um garoto, dentro do BRT, na Zona Oeste, voltando do trabalho. Eu sei o qual que é a revolta. Olha só, desculpa aqui trazer um relato pessoal, mas eu ganhei. Deixa eu só silenciar aqui, Tandrius, porque tá dando ruído no seu áudio, tá? Eu sofri uma agressão de um garoto, era um menino, acho que não tinha, sei lá, 15, 16 anos. Ele me deu 2 socos na boca. Eu fui agredida. Foi uma tentativa de assalto dentro do BRT, lá perto do Jardim Oceânico, na Zona Oeste, em 2020. Então eu sei que é revoltante. Eu sofri uma outra tentativa de assalto também aqui no centro. É revoltante. Ninguém está falando que essas pessoas precisam receber carinho na cabeça. Absolutamente. Não é sobre isso que a gente está tratando.
Agora, achar que a solução é colocar um fuzil na mão da polícia e sair atirando em todo mundo, com os dados, as estatísticas, as mortes todas que a gente sabe, e especificamente, endereços que a gente já conhece, são em comunidades e em favelas, não está resolvendo. Então, é disso que nós estamos tratando, gente. Todo mundo que é vítima da violência urbana não quer passar a mão na cabeça de bandido nenhum. Só que o que a gente quer é uma resposta minimamente correta dentro de um Estado democrático legal que nós temos, né? É o que pelo menos é a premissa, é a prerrogativa. Que seja tratado como, então, o bandido flagrado e vá para a delegacia, que seja fichado, que passe por audiência, que passe por um processo, passe por um julgamento e seja condenado. Senão a gente, né? É isso, é esse tipo de coisa que a gente está tratando. Não é uma solução fácil, mas também não dá para a gente também as pessoas virem aqui e acharem que a gente está fazendo esse questionamento sobre essas mortes todas, como se a gente como se a gente quisesse defender bandido, defender facção criminosa. Absolutamente não é sobre isso. Bom, Thanders, eu vou soltar aqui o seu áudio novamente, que estava dando Eu acho que passou uma moto na rua. Não, eu Ah, queria fazer 10 comentários sobre isso. Até porque eu vi nos comentários aqui, sobre essa questão da segurança pública. Como eu falei, né, no começo, a maior chacina, o maior massacre que aconteceu pela PM, até onde eu sei, no Brasil, assim, pelo menos na República, foi o massacre de Maio, que foram, acho que, foram mais de 550 pessoas assassinadas ali num período de 9 ou 10 dias. Foi consequência, assim, foi resultado da política do Geraldo Alckmin com a PM. A gente não pode esquecer disso, né? O grande companheiro e democrata agora foi responsável pela maior chacina ali da história da República, pelo menos a redemocratização. E o que foi resolvido depois de matar mais de 550, depois de assassinar mais de 550 pessoas? Nada. O PCC, uma semana depois, eu lembro quando eu era adolescente, né? O PCC, uma semana depois, estava mandando fechar todos os comércios e escolas, assim, tanto praticamente no estado de São Paulo inteiro, né? Então, assim, o PCC saiu fortalecido. O PCC, porque assim, até porque numa uma mostra de força, assim, né, de uma matança indiscriminada, como aconteceu hoje, como aconteceu ali no massacre de Maio, as pessoas elas vão procurar sua própria segurança, né, assim, e é isso, assim, ou ela vai, porque a PM está entrando para matar todo mundo, né, no caso, né, é isso, né, 64 pessoas é um massacre. A PM não entrou ali para conversar, para nada. Como que essas pessoas se protegem? Quantas mais pessoas, porque assim, mesmo que, e não é, mesmo que todas essas 64 pessoas fossem ali do traficantes, quantas pessoas agora, diante dessa operação, vão entrar para o tráfico como resultado dessa operação, inclusive? Porque é isso, assim, a gente tem que lembrar que, por exemplo, o massacre do Carandiru, o PCC surgiu do massacre do Carandiru, do assassinato ali de 111 pessoas. E outra coisa que eu acho incrível, que, assim, que as pessoas, eu acho que parece que tem... Acho que como o Jones diz e como eu percebo, também não existe um grande pacto de esquecimento no Brasil, que essa mesma PM que falou que todos os 60 eram bandidos, foi a mesma PM que uns anos atrás deu 600 tiros no músico e falou que ele era bandido. Né? Que acho que todo mundo deve lembrar desse caso, que foram 600 tiros num carro de um músico com a família, 600 tiros numa pessoa, e a PM falou que era bandido. E a pessoa era música. Então, assim, a pessoa primeiro mata e depois tem que provar a própria inocência. Para quem tem um... Eu gosto tanto da área jurídica, né? É a dupla...
você culpabiliza, é dupla culpabilização da pessoa, né? Porque assim, não é. A pessoa já é. Ela foi morta porque ela foi considerada culpada, e depois ela, na mídia, no discurso que é construído, ela é colocada como culpada novamente, e depois cabe à família, e geralmente assim, a destruição de caráter, a destruição que acontece, já é feita, e depois cabe à família tentar assim, conter os danos, né? É só lembrar também do caso da Marielle, que depois que ela foi assassinada, quanto que foi a destruição de caráter que tentaram fazer ali. Então, assim, essa é a PM. Não só a PM do Rio, né? A PM, acho que, pelo menos de Como um São todo. Paulo, também Exato. essa é a polícia militar do Brasil. Exato. Bom, olha só, eu só vou ler alguns comentários aqui e a gente vai partir para o seu livro, Tandros, que eu quero muito te ouvir, tá? Aqui, o Coletivo Educartoon diz: em nossas campanhas pelo piso salarial dos professores da rede estadual do Rio de Janeiro, criamos um boneco de Pinóquio do Cláudio Castro para levar nos atos. Tem várias fotos no nosso Instagram, bem adequado para a ocasião de hoje também. Meus camaradas do Coletivo Educartoon, eu tô procurando, eu tô realmente, ó, eu tô aqui com a página de vocês aberta, não sei se dá para ver, e eu não encontrei. Se vocês quiserem me mandar lá no direct, eu agradeço vocês, que daí eu pego aqui rapidinho e eu já coloco na tela. O Coletivo Educartoon, gente, são parceiros aqui nossos do Farol Brasil, estão sempre conosco. É nossa audiência, os professores já vieram aqui, o Cabreira já veio aqui, inclusive, para tratar do caso dele, né? Ele que foi está passando por um processo de demissão de maneira absurda, assim, escandalosa, né? Injusta, num processo realmente de perseguição. Então, se vocês. Então, o Educartoon é parceiro aqui do Farol Brasil, do Noite Brasil, particularmente falando, do Cultura Brasileira. Então, meus camaradas, se vocês puderem me mandar no direct, me ajuda aqui, que eu fico nessa dinâmica de ficar aqui sempre com um olho no padre e o outro na missa, nesse momento aqui do canal, do programa, e aí eu coloco na tela, tá bom? Agradeço aí vocês sempre por nos prestigiar e estar sempre conosco. Thalita, posso só me corrigir rapidinho? Que falaram no Claro. chat ali e eu falei errado realmente. No caso do Evaldo, que foi o músico ali, falaram que foi 80 tiros no chat, até fui confirmar, foram 257 tiros. Eu falei mais de 600, mas foram 257 tiros que deram no carro dele, não foi 600, não. Mesmo assim, de qualquer forma, uma quantidade absurda de tiros, porque 257 tiros é isso. E assim, eu não sei se eu falei antes, em alguma outra entrevista que eu dei aqui, eu trabalhei para a Polícia Científica de São Paulo por um ano e pouquinho, né? E uma das coisas que eu aprendi lá, inclusive, é que assim, não existe também essas coisas que a PM gosta de falar muito, né? De armamento não letal, né? Todo armamento é letal. Essa coisa de armamento não letal. Bala de borracha pode ser letal. Quando você pega o manual de uma bala de borracha, por exemplo, o jeito de você atirar uma bala de borracha é você mirar no chão para a bala ricochetear na pessoa. A polícia militar nenhuma faz isso. Isso, e lá no manual tá, se você atirar uma bala de borracha direto na pessoa, pode ser letal sim. Então, assim, enfim, é isso. Bom, aqui também a MLSADV está perguntando: a premiação por neutralização de criminosos e apreensão de fuzis já está valendo? Eu creio que ela esteja comentando sobre a gratificação faroeste. É isso, camarada? Se for isso, eu queria dizer que na última quinta-feira, dia 23, o governador Cláudio Castro, ele vetou. Pegou mal, né? A Alerj votou. Lembrem que foi uma proposta do próprio governador. Foi apresentado na Alerj a gratificação faroeste. Houve muito protesto, muita retaliação. A gente aqui falou bastante sobre isso também. E aí, na quinta-feira, ele vetou a gratificação faroeste. Tá? É uma medida aí que previa um bônus de até 150% do salário para policiais civis por neutralizar suspeitos e confiscar armas de alto calibre. O termo neutralizar, inclusive utilizado hoje pelo governador Cláudio Castro, é matar, viu, gente? É assassinar.
É assassinar. Aliás, outra dinâmica também que a gente fica acompanhando na imprensa é isso. 64 mortos, 64 pessoas foram mortas. A gente tem que falar corretamente. 64 pessoas foram assassinadas. Foram mortas em decorrência de assassinato, portanto, foram assassinadas, tá? Mas em relação à sua pergunta, minha querida, é isso, tá? Pegou mal. Teve bastante repercussão, e aí o governador, então, resolveu vetar a gratificação faroeste. Um outro comentário aqui, o Jonas Avelino falando, boa noite, essas operações não têm como objetivo o combate às drogas, mas em devolver para as milícias territórios que foram tomados pelo Comando Vermelho. Isso é uma hipótese mesmo, tá? Não há comprovação, mas há especulações realmente sobre essa questão de guerra por território. E que o Comando Vermelho, eu trouxe mais cedo esse dado, tá? Que o Comando Vermelho realmente, em 2023, ele tinha ganhado aí a maior parcela dos territórios tomados por facções. Então, existe de fato essa especulação, viu, gente? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente não tem como cravar, não tem certeza, não é nada comprovado. Então, isso realmente são teorias aí, são. Nesse momento, o que dá para a gente falar, até como responsabilidade mesmo, é que são especulações em relação à questão das guerras das facções aqui no Rio, tá? E aqui também a Elite falando, ou vocês acham que só bandidos morrem nessas operações? Não, né? E até hoje essas operações não funcionam. Olha quantas já teve no Rio para acabar com a criminalidade. Exatamente. Eli tem toda a razão. É disso que a gente está falando. Bom, aqui também o Túlio Fonseca, Tandro, está falando, Thalita, me pareceu mais que coincidência essa chacina ser feita na época em que os Estados Unidos está chegando para guerrear contra o narcotráfico. Você acha que pode haver relação aí? Eu acho. Mas é que é isso, não tem como a gente achar, tá, pessoal? Isso são relações que a gente está construindo ao longo do que a gente vem acompanhando, a gente vem ouvindo especialistas e acompanhando o noticiário. E como eu perguntei mais cedo para o deputado Tarcísio Mota, nós já fizemos essa discussão com outras pessoas aqui, e inclusive informá-los, avisá-los que na sexta-feira o José Arbex, jornalista, um grande analista e que tem um livro falando da questão da segurança pública, a gente vai conversar com ele e a gente vai tratar sobre esse ponto, tá? De se construir essa, digamos, tudo bem que essa palavra já tá, essa expressão, né, tá mais do que batida, mas acho que não tem como fugir dela. A narrativa do narcoterrorismo. Relacionado a isso, os cantores de trap, que, segundo o que querem tentar emplacar também, é essa ideia de que eles divulgam a narcocultura, narcoterrorismo. Então, eu acho que não tem como nós descartarmos essas relações todas, tá? Lembrando dessa informação, organização terrorista abre um precedente para que se tenha intervenções internacionais, como dos Estados Unidos. E o próprio ministro da Justiça, Lewandowski, nessa semana, ele já estabeleceu, inclusive, caracterizando as diferenças entre organização terrorista e organização criminosa. E o próprio deputado Tarcísio Mota, para quem chegou depois, enfim, não viu a entrevista, eu sugiro que vocês voltem, porque ele também faz exatamente essa diferenciação, tá? Essa caracterização entre organização terrorista e organização criminosa. Mas há, de fato, uma tentativa de se emplacar essa ideia de narcoterrorismo. O governador Cláudio Castro hoje trouxe de novo essa expressão, esse termo, e a polícia do Rio de Janeiro tem falado sobre esse termo, muitos representantes da extrema-direita têm utilizado esse termo, tá? Narcoterrorismo. Guardem isso e já deixo aqui para vocês, então,
a informação que sexta-feira no Noite Brasil, o José Arbex vai estar aqui e a gente vai discutir sobre essa questão, tá bom? Agora sim, Tandros, vamos lá, vamos conversar, que eu estou muito ansiosa para te ouvir sobre o seu livro. O Tandros, gente, ele já esteve aqui algumas vezes, nós já debatemos, nós discutimos muito sobre a questão de patrimônio, de arte, de cultura, muito dentro da arqueologia, que é a área de conhecimento dele. Ele que é um especialista nessa área, ele é um arqueólogo do IPHAN, ele é membro da Comissão Geral do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Arqueologia, ele é do Conselho Deliberativo do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal de São Paulo, e ele tem publicações nessa área, tá? De arqueologia, técnicas de física aplicadas na arqueologia afrodiaspórica, educação patrimonial, e ele também escreve contos de terror. Também vou falar com ele sobre isso, afinal de contas a gente está na semana do Dia das Bruxas, viu, gente? Mas, Tandros, olha só, vamos lá. Eu queria muito te ouvir, queria que você pudesse falar um pouco, eu vou até compartilhar aqui na tela, do livro que você está lançando. Você escreveu esse livro que chama-se Introdução Teórica à Arqueologia como Arma. Eu aqui numa livre associação, eu estou reproduzindo o que é arqueologia e luta de classes, né? Então, eu queria que você pudesse fazer um comentário geral sobre esse seu estudo e sobre a ideia realmente, né, de você escrever esse livro e trazer essas questões aí à luz da arqueologia. Então, Thalita, eu acho que a ideia ela surgiu de dois momentos assim. Um momento acho que foi ter sistematizado, assim, pensar em querer sistematizar algumas discussões que eu estava querendo fazer sobre, principalmente sobre a arqueologia marxista, né, que aqui no Brasil a gente não tem tantas publicações nessa área, ou arqueologia social latino-americana, que daí é ainda menos. E a outra foi eu ter conhecido a editora Terra Sem Amos, que é uma editora anarquista. Eu achei a proposta deles interessante. E pensei, cara, acho que vale a pena eu escrever. É um livro gratuito, né? O e-book é gratuito, é só entrar no site e baixar. A ideia é essa mesmo, né? Porque eu acho que tem... o que eu queria escrever para um público mais leigo mesmo, assim, que não é da área. Então, acho que a ideia de ser um livro gratuito casou muito bem, com um e-book gratuito casou muito bem. E eu tentei sistematizar algumas discussões, porque assim, quando eu entrei na arqueologia, né, eu vim da física. Então, eu senti assim, um déficit muito grande da parte de humanas. E comecei a ler muito, comecei a me aprofundar ao longo dos anos na questão de teoria e tudo mais. E, por outro lado, daí quando eu comecei a entrar e estudar marxismo, deu um grande clique e falou, cara, isso que ajuda a entender muita coisa da arqueologia. Mas, por outro lado, assim, não tem muita gente que faz essas discussões de luta de classes, do conceito de imperialismo, colonialismo, dentro, assim, do colonialismo e imperialismo dentro da forma que o marxismo entende, né? Porque tem muita discussão na arqueologia sobre colonialismo e imperialismo, mas não necessariamente sobre o viés do marxismo. E eu pensei também em escrever esse livro, assim, seria algo que eu teria gostado de ler quando estava entrando, porque, assim, sistematiza algumas discussões, introduz algumas discussões, é mais um livro, como o próprio nome já diz, um livro introdutório de algumas discussões. Eu tentei mesmo apresentar alguns temas que eu acho relevante, que eu acho que eu estava pensando, mas sem, de fato, me aprofundar muito, até porque, assim, só de introdução eu já ficou com 80 páginas, né? Então eu tentei controlar um pouco para não ficar muito extenso, porque daí também não perde um pouco o sentido de ser uma introdução, exatamente, ser um livro gigantesco. Então, ele é dividido em 3 capítulos, né? O primeiro capítulo eu falo um pouco sobre o que é arqueologia, alguns conceitos de arqueologia, o que é cultura material, por exemplo, qual é o objeto de estudo da arqueologia. O segundo capítulo começa a apresentar um pouco desses problemas que eu acho
Assim, não é exaustivo, tá, gente? Assim, são alguns problemas que eu acho interessantes que a arqueologia pode discutir. E depois eu falo um pouco da questão do patrimônio, que inclusive foi a área do meu doutorado, que foi a educação patrimonial. Então, ele é dividido um pouco nessa estrutura. Tandros, tem uma questão que eu queria muito te ouvir, que como é que você propõe aí uma ideia de um pensamento marxista-leninista aplicado à arqueologia, propondo inclusive como uma ferramenta revolucionária, né? Queria que você pudesse aprofundar um pouquinho mais nessa questão, assim, como é que você aplica essa ideia marxista-leninista à arqueologia e como aí uma proposta de ferramenta revolucionária. Eu vou voltar um pouco, porque assim, esse livro, ele, pelo menos assim, eu considero ele que ele segue muito a proposta do que da área que é chamada arqueologia social latino-americana, que começou ali na final da década de 60, se consolidou na década de 70, 80. E os autores e as autoras dessa vertente, desde sempre, né, colocam que a arqueologia pode ser uma ferramenta para luta de classes mesmo. E isso de várias maneiras, né? Tem, por exemplo, uma autora venezuelana, vocês estavam falando de Venezuela, tem uma autora venezuelana que fez todo o estudo da história da Venezuela, por exemplo, e, inclusive, falando de dados que são obtidos através de estudos arqueológicos, para, então, usar esses dados, usar essa história de longa duração, né, da Venezuela para se discutir o presente. Eu acho que esse grande papel político, né? A arqueologia, a gente discute, de forma geral, o presente. A gente não é estudar o passado por estudar o passado. A gente tem um papel político que é estudar o passado para ter algum impacto no que a gente vive. E, inclusive, uma história sobre a Iraida Vargas, né, o nome dela. Quando eu estava organizando um evento, pensei, né, em convidar ela, eu descobri que, assim, gente, não tem como praticamente chamar a gente da Venezuela para o Brasil, sabe? É incrível, assim, tem muitos intelectuais interessantíssimos, né, na Venezuela, para inclusive se ter trocas, e a passagem para a Venezuela é absurda, e não é assim, é por conta de boicote mesmo, assim, não tem sentido uma passagem ser tão cara. Mas, enfim, voltando. E o nome do livro, né, ele vem de um autor, de uma citação, na verdade, que eu acho que é minha citação favorita na arqueologia, que fala que a arqueologia ela pode servir de uma arma de opressão ou uma arma de libertação. Né? Uma arma de opressão, quando você pega e fala, usa os dados arqueológicos para montar um discurso, por exemplo, falando que os indígenas eram inferiores e por isso foram dominados. Né? Portanto, fortalecendo, né, um discurso que defende o colonialismo. Pode ser uma arma de opressão quando você fala de objetos e fala de tudo, mas parece que não existia gente, né? Parece que, assim, não existe... Era despovoado, só existiam objetos aqui, mas era despovoado. Mas, por outro lado, pode ser uma arma de libertação, e daí acho que isso casou muito com o que eu fui sentindo quando eu comecei a estudar o marxismo, quando você, por exemplo, mostra que há outras maneiras de estar no mundo, que não é simplesmente o capitalismo. Quando os dados arqueológicos começam a mostrar que existem outros habitares dentro do mundo, existem formas de resistência, inclusive ao colonialismo, porque acho que, inclusive, num dos meus textos eu discuto muito isso, né? Como a gente... Parece que sempre que a gente vai falar de formas de resistência, assim, falhou, não tem opção, se adequem e fiquem felizes aí, porque não existe alternativa. Sendo Sim. que a gente tem muitas resistências, e mesmo que pontualmente tenham falhado, vamos dizer assim, elas tiveram impactos gigantescos na própria organização política, tanto regional, ou até mesmo federal, ou até mesmo continental, sabe? A gente não pode esquecer que
que a formação que a gente tem hoje também é uma história, também ela vem dessas resistências. Poderia, inclusive, acho que isso é muito pior, sabe? A arqueologia mostra que a gente teve grandes vitórias. E à luz da arqueologia é possível demonstrar isso, né? Apresentar, a partir dos estudos da arqueologia, é possível demonstrar e apresentar exatamente esses processos de resistência e esses outros modos de se pensar a organização social, econômica e cultural, né, Tandrius? Tem uma expressão que eu até usei no livro que eu gostei muito, que é o habitar colonial, né? Porque acho que isso é uma discussão importante também da gente fazer no âmbito da arqueologia, né? Que é colonialismo, basicamente, ele foi o primeiro evento realmente a nível global que a gente teve na história humana. E ele, obviamente, ele tem um efeito gigantesco sobre as colônias, mas ele também modifica o modo de viver da metrópole, né? A metrópole também é afetada pelo colonialismo. E uma das grandes questões do colonialismo é que ele traz consigo várias mudanças, inclusive, de habitar. Né? A gente, não só de habitar, mas a própria forma como a terra é compreendida. Né? A gente começa a ver, por exemplo, a terra como uma mercadoria e não mais como um território, por exemplo. A terra ela passa a ser uma propriedade privada e não algo que se produz alimento, necessariamente. Com isso, a gente começa a ter também, por exemplo, a forma que a gente entende de comida como uma comida mercadoria, que se chama, né? Que a comida não necessariamente é um direito, mas ela é uma mercadoria também. Então, todas essas situações são modificadas, né, com o colonialismo, e acho que a ecologia a gente consegue também comparar e colocar em evidência todas essas questões. Inclusive, de novo, né, a ecologia é uma ciência principalmente do presente, então a gente coloca em evidência essas questões para mostrar onde tem continuidade, né, onde teve rupturas, mas principalmente onde teve continuidade desses processos de acumulação primitiva, de acumulação por espoliação. Se a gente pegar e ver no âmbito de longa duração, a gente tem uma grande continuidade entre o processo colonial e o processo imperial. Né? A gente tem uma grande continuidade desses processos de acumulação primitiva, de acumulação por espoliação. E é isso, assim, a ecologia, pelos dados arqueológicos e também históricos, a ecologia pode contribuir muito para isso, que é colocar em evidência essas questões, como inclusive ferramenta para a gente pensar o presente, problematizar o presente e pensar principalmente em formas de mudança. Né? A arqueologia, nesse sentido, também é uma ciência do futuro, porque ela permite não só a gente pensar o presente aqui, mas pensar como que a gente vai mudar. Tem um outro cientista que eu gosto muito, que é o Manuel Gándara, se eu não me engano, do México, que ele coloca como essas pesquisas, né, esses estudos do passado, essas questões acerca do patrimônio e tudo mais, são estudos que permitem que a gente tenha um princípio de esperança, né, justamente porque a gente vê que existem sim alternativas, né? A gente não está no fim da história, né? Existem alternativas, pode ser mudado, e se pode ser mudado, o esperançar é ativo, né? Não é simplesmente esperar na passividade, é realmente lutar para que seja mudado. E é nesse sentido que você também defende, está trazendo a arqueologia e a sua função política? É um pouco organizado a partir dessas ideias mesmo? Sim, eu acho que é muito nessa ideia de realmente pensar a arqueologia como... Na verdade, não é pensar a arqueologia como uma ciência do presente, porque isso é algo assim que muitas vertentes vão colocar isso, e vertentes assim que, se a gente pegar, vão vários outros sentidos serem opostas. Mas eu acho que é evidenciar de fato que pensar a arqueologia como uma ciência do presente é pensar no caráter político da arqueologia. Tá, se ela é uma ciência do presente,
como que ela afeta o presente e como que essa afetação do presente vai permitir que a gente pense o futuro. Daí, eu acho que tem algumas questões também que eu trouxe no livro, que era algo que eu tinha começado a pensar, que é uma discussão que eu acho super interessante, por exemplo, que eu acho que a ecologia pode contribuir, que é sobre as discussões acerca do multiculturalismo, né? O que a gente tem hoje sobre o multiculturalismo neoliberal. Desculpa te interromper, eu ia justamente te perguntar isso, estava aqui na minha organização. Eu queria muito te ouvir sobre esses dois conceitos, do multiculturalismo neoliberal, que você diz, e tem um outro também que você apresenta, que é o desenraizamento social. Se puder comentar sobre esses dois conceitos aí, como é que você está, inclusive, discutindo eles no livro? Tá. Vou começar pelo multiculturalismo, que eu acho que vai fazer embora na apresentação do texto eu tenha feito o caminho contrário, primeiro apresentei o enraizamento para depois discutir multiculturalismo, eu acho que no ponto que a gente está agora, fica mais didático fazer o caminho inverso. O multiculturalismo neoliberal, ele é uma política, basicamente, ele é uma estratégia de lidar com questões de terra mesmo, né? Assim, com questão de território. Existiram outras estratégias, mas com o avanço do neoliberalismo, principalmente após a queda da União Soviética, e também com o avanço de movimentos por autonomia da terra, que discutiam de fato uma autonomia, algumas estratégias que eram tentadas antes, como, por exemplo, o assimilacionismo, que era muito comum na América Latina ali no começo do século, ou o integracionismo também, que foi uma extensão do assimilacionismo, e inclusive depois as questões de tutela, que inclusive no Brasil tem um outro texto meu que é Sujeito de Direito Indígena, alguma coisa assim, tá no Lavra Palavra, é tranquilo de achar. Inclusive pego e cito uma autora que mostra que a questão de tutela é muito forte no Brasil ainda, mas esse multiculturalismo neoliberal é basicamente a gente cada vez mais dissociar a questão da terra com questões sociais. Então, é basicamente falar que essas terras elas devem ser geridas por grupos, tal qual se a gestão da terra fosse uma gestão de empresarial e de empreendedores. Isso é feito tanto assim, na metrópole, isso é basicamente feito com uma questão de política externa, né? Tem artigos que eu até cito no texto que falam de iniciativas do Banco Mundial, por exemplo, e como eles mostram que eles aplicam dinheiro para que não sei quem lá numa comunidade abra sua loja e com isso tem autonomia e não sei o que lá, e desaparece todo o caráter comunal mesmo de mudança da realidade. A metrópole ela exporta esse discurso e, por outro lado, nas colônias, né, na periferia, hoje em dia, a gente tem principalmente uma questão disso como política interna. Inclusive, eu vou dar um exemplo aqui, que ano passado, se eu não me engano, deixa eu até abrir para pegar o nome certinho aqui do programa. Foi lançado um edital aqui pelo governo do PT, que era sobre empreendedorismo indígena, alguma coisa assim. Agora eu não lembro. Elos da Amazônia, cujo até ler, né? Cujo objetivo é reconhecer e apoiar empreendedores indígenas que desenvolvam tecnologias disruptivas a partir da biodiversidade amazônica. Era essa a chamada. Ou seja, assim, você tira todo o caráter ali do que é, sabe? Você individualiza e faz. É basicamente hoje em dia, assim, no limite, seria tipo aplicar um discurso coach para problemas sociais. E, assim, pode parecer imbecil, pode parecer, sabe, sem sentido algum, mas a gente não pode esquecer que a aplicação desses discursos, né, dessa estratégia, ela está ligada, obviamente, com repressão, com
políticas de financiamento, né? A gente tem, por exemplo, é só ver a política do Plano Safra e o quanto que o Plano Safra favorece latifundiário, que é quem é responsável, basicamente, por genocídio indígena, sabe? Então, não é só uma questão de discurso, a gente também tem isso, né? A gente não pode cair simplesmente assim, discutir o discurso pelo discurso, mas como esse discurso também está ligado com questões materiais. Então, pode ser muito bacana o governo ir lá e falar, por exemplo, de favorecer empreendedores indígenas com tecnologias disruptivas, enquanto, do outro lado, está financiando o latifundiário que invade terra indígena. Então, assim, de um lado tem um problema estrutural, que é o latifúndio, do outro lado a gente fala assim, tem vocês que se resolvam individualmente aí. Você é empreendedor, se resolve É individualmente essa aí. tentativa de tentar enquadrar, organizar junto ao sistema, né? Um sistema capitalista e Sim. esse ultraliberalismo que a gente está vivendo. Então, E acaba reproduzindo esse tipo de linguagem e defende esse tipo de postura, que é isso, né? Como a gente defende aqui, viu, Tandros? Esses dias nós conversávamos sobre isso. A gente precisa de lideranças na política que enfrentem o capitalismo, não gerenciem o capitalismo. sim. Esse tipo de coisa é gerenciamento de um sistema que tem, por definição, reproduzir a pobreza, reproduzir a miséria, reproduzir a desigualdade, né, reproduzir a violência. E tem uma questão também que é uma questão da acumulação primitiva, né? Basicamente é isso. Se individualmente, assim, individualmente ninguém vai ter força suficiente para conter o avanço do latifúndio, por exemplo. E eu vou dar um caso aqui no Brasil, eu tenho que citar um pouco mais, vou dar um caso do México, por exemplo. Os zapatistas, eles estão acho que na maior reserva de água e de minerais do México. Então, por exemplo, é extremamente o governo ele não quer abrir mão desse controle de ativos, né, de commodities, vamos dizer assim, de mercadorias. Então, existem estratégias, e daí é isso, né? A gente, no marxismo, a gente divide entre infraestrutura e superestrutura, mas é uma divisão didática. Né? A gente sabe que as duas coisas andam juntas, e, assim, obviamente, em última instância, né, tem a questão material ali, mas, assim, as duas coisas andam juntas. A divisão de infraestrutura e superestrutura, muitas vezes, na realidade, ali a gente vai se confundem um tanto. Então, é um discurso que não é só um discurso, é um discurso que está ligado com várias outras questões também. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a gestão de terras raras, por exemplo, em terras indígenas. A gestão de Amazônia, da Amazônia, por exemplo. Ou, não só terras indígenas, né, terras quilombolas também. Enfim, tem uma amiga minha que ela estava trabalhando com comunidade quilombola lá na Bahia. Eu não vou falar exatamente o lugar ou o nome dela, porque as questões que vocês já vão entender. E ali na comunidade quilombola existiam dois grandes problemas. Um era a extração de urânio e a outra era a instalação de usinas eólicas. Assim, existia um nível de câncer maior na comunidade que em outros lugares ali da Bahia, por conta da extração de urânio que era feito. De qualquer forma, e depois ela começou a ser ameaçada de morte por conta do que, assim, começou a, de fato, apresentar problemas para a expansão dessas atividades, né? E começou a dar, vamos dizer, mínimo prejuízo, e então ela começou a ser ameaçada de morte ali e teve vários problemas. Mas e junto com o multiculturalismo neoliberal, né, tem uma outra questão que eu discuto, que é a questão da identidade, que, assim, essa questão da discussão da identidade, né, ela começa com grupos socialistas mesmo, do tipo, cara, assim, a gente tem que, além de discutir só classe, obviamente a gente vai ter que discutir gênero, discutir sexualidade, fazer toda essa discussão, porque, né, no final das contas, a gente quer entender a realidade, e a realidade é feita por pessoas, e as pessoas são diversas. Mas a gente tem que discutir isso para entender como superar essa realidade. E hoje em dia, dentro de uma política de identidade neoliberal, que eu chamo, né,
a gente, na verdade, tem uma difusão de identidades em que ninguém conversa com ninguém, justamente que também está associado com esses papéis discursivos de uma estratégia né, do avanço neoliberal. E daí, voltando à pergunta do enraizamento, né, a Simone Weil, que é uma autora socialista ali de 1920, se eu não me engano, ela morreu muito jovem, mas enfim, ela discute esse termo do enraizamento, que é até um conceito um tanto difícil de definir, mas é a sua identidade assim mais basal, sabe? É o que faz de você você. E esse é o que faz de você você não é individual, é uma coisa coletiva, né? Uma coisa cultural, social e tudo mais. E ela discutia isso no sentido ali com as fábricas, que ela disse que a trabalhadora chegava na fábrica, deixava a sua alma quando batia o ponto, trabalhava ali suas 12, 16 horas e depois saía exausto do trabalho e, assim, o processo da expansão do capitalismo é um processo completamente de desenraizamento, porque ele não tem pessoas, né? Você tem pessoas que servem basicamente como máquinas. E eu trago essa questão do enraizamento, né? Porque, assim, dentro de toda essa discussão de multiculturalismo, identidade e tudo mais, a gente realmente, a arqueologia ela pode servir, especialmente quando a gente discute patrimônio, servir para que a gente crie processos de enraizamento, porque o desenraizamento é um processo muito violento e é um processo que a gente vê, inclusive, que está ligado com o avanço de racismo, de misoginia, de vários outros processos que, inclusive, o desenraizamento, vamos dizer, ele é também uma estratégia colonial, né? Assim, a gente não pode esquecer que, por exemplo, na França, quando eu acho que foi na Algéria, gente, eu posso estar enganado, mas era um livro, acho que do Bourdieu, autobiografia, autorretrato, alguma coisa assim, mas ele fala, né, ali na França, uma das políticas da França de quando invadia, né, alguma vila, alguma cidade, era matar as pessoas mais velhas que justamente tinham conhecimento que seria passado, tinham essa atribuição cultural mesmo de ajudar nesse enraizamento, era assassinar essas pessoas mais velhas, como um apagamento mesmo. Então, assim, a gente tem esse processo de desenraizamento, ele acontece de muitas formas, né? Então, acho que a arqueologia, ela serve também para a gente discutir e ajudar na discussão do que faz a gente, né? Eu acho que e saber o que faz a gente é uma coisa revolucionária, né? Porque, assim, eu acho que ajuda nos processos de revolução ou de mobilização social. Bom, deixa eu ler aqui alguns comentários e partir aqui para uma próxima pergunta que eu queria saber, mas primeiramente, gente, deixa eu falar para vocês. Tem o site do Sindicato dos Arqueólogos, é um processo, tá? Seria o primeiro sindicato de arqueólogos no Brasil, né, Tandros? Eu não sei como é que está esse processo, porque vocês ainda estão nesse movimento da criação do sindicato, né? Sim, a gente tá para fechar agora o estatuto, que já vai ser um grande passo para se de fato, para a gente conseguir de fato se legalizar, né? Muito bom. Também aqui a Laila Amaral, gente, está divulgando, está aqui no chat, um texto incrível. A gente já discutiu sobre ele, tá? Porque o Tandros já veio aqui outras vezes e a gente já falou sobre esse texto, por que comunistas deveriam estudar arqueologia. Então fica a recomendação, tá lá no Lavra a Palavra. Recomendo muito o texto, a leitura desse texto, tá? Vale a pena. Outros textos também do Tandros. Tem esse link também aqui que ela está deixando, que é do livro. Esse livro que é um pouco dele que a gente está conversando aqui, discutindo. Como o Tandros já disse, quem quiser, ele é gratuito, tá lá para qualquer pessoa que queira baixar e ler e acompanhar essa discussão que o Tandros está fazendo.
Também o tio Du falando, sim, cada vez se acha mais na arqueologia provas de civilizações que eram comunas ou na base da cooperação e que eram avançadas tecnicamente e culturalmente. Vi uma apresentação sobre isso. E aí ele complementa: o que ajudou muito a evolução e sobrevivência dos nossos antepassados foi a cooperação. Só chegamos até aqui agindo coletivamente. Como arqueólogo e dentro dos seus estudos, Tândros, é isso mesmo? Dá para se fazer essa afirmação que foi a cooperação e a organização coletiva das sociedades que fez com que a gente, enquanto espécie, se perpetuasse? Eu vou responder isso por dois argumentos. Um é das... como que ela chamava? Mid. Agora não lembro o primeiro nome dela. É uma antropóloga que ela diz que para ela, a primeira evidência assim, de uma civilização humana foi um osso quebrado, né? Mas assim, foi encontrar um esqueleto com osso quebrado e a pessoa morreu de velhice, assim, não morreu... Porque isso, assim, a pessoa, socialmente, ela teve um acidente, quebrou um osso e foi cuidada, né? Não foi abandonada. Então, ela coloca isso como uma das primeiras evidências ali da civilização humana. Mas tem outra questão interessante, que essa questão da cooperação ou egoísmo, né, tem uma área da ciência que chama etologia, que é basicamente o estudo da evolução, né? De várias espécies, não só da espécie humana, mas dentro ali da etologia do ser humano, quando você começa a estudar a etologia, você vê que essa discussão egoísmo ou cooperação, né, o ser humano, o que ele ela é uma discussão que vem da Guerra Fria. É até meio engraçado. Até quando eu vi isso, eu fiquei, cara, isso faz muito sentido, mas, sabe, é tão tosco às vezes. Porque, assim, as pesquisas de etologia na União Soviética mostravam que o ser humano era na maior parte das vezes, justamente a cooperação serve como uma ferramenta evolutiva mesmo de sobrevivência. E nos Estados Unidos, admitir isso seria assim, cara, a gente admitir isso no auge da Guerra Fria, não cabe. Então, as pesquisas de etologia dos Estados Unidos, todas elas você pegava, você via, elas falavam que o ser humano é um animal egoísta. E, se não me engano, até assim, se tinha alguma pesquisa que fugisse meio disso, era censurada mesmo, na base da censura, né, auge da Guerra Fria. E então, assim, dentro da etologia, por uma questão de fora, né, que foi a Guerra Fria e esse debate mesmo, que por uma questão de propaganda, a gente tem pesquisas que ali nos Estados Unidos focavam muito mais em tentar mostrar que o ser humano era um animal egoísta. Hoje em dia, eu acho que tem um pesquisador japonês, se eu não me engano, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas teve um estudo recente, acho que é um estudo de uns 10 anos atrás, que mostra que, sim, assim, basicamente o ser humano é um animal social, um animal cooperativo. Tem situações em que a gente é egoísta, mas assim, na etologia a gente vai discutir as duas estratégias, mas a principal estratégia da nossa espécie é a cooperação. Então é isso, assim, eu acho que... Eu conheço muito pouco de etologia, não é minha área, mas eu recomendo muito, assim, tem coisas muito interessantes sobre essa área e sobre essa questão da Guerra Fria na área, e sobre essas próprias discussões sobre o ser humano ser cooperativo, mas sim, é isso mesmo. Muito bom. E aí, Tândrios, eu tenho um ponto no livro que eu queria muito te ouvir, para a gente finalizar aqui até. Queria que você pudesse comentar esse trecho, tá? Bem no comecinho, você diz assim: o fazer arqueológico propõe um desafio, focarmos justamente nesses objetos e nas relações que estão por trás deles, inclusive sociais. Quanto a esse aspecto, o resultado de uma pesquisa arqueológica não vai se diferir muito dos resultados advindo de outros olhares.
inclusive o artístico, como o do poeta Ferreira Goulart. E aí você cita o poema Açúcar, do Ferreira Goulart. Eu vou ler ele aqui muito rapidamente, viu, gente, esse poema, e aí eu passo aqui para poder te ouvir, Tandrius. O poema do Ferreira Goulart é o seguinte: o branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro e afiável ao paladar, como beijo de moça, água, na pele, flor, que se dissolve na boca, mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina e tampouco fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco, ou no estado do Rio, e tampouco o fez o dono da usina. Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos, que não nascem por acaso no regaço do vale. Em lugares distantes, onde não há hospital nem escola. Homens que não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos. Plantaram e colheram a cana, que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar, branco e puro, e com este adoço meu café esta manhã em Ipanema. É um poema do Ferreira Goulart, chamado Açúcar, de 1975, tem 50 anos. E aí eu queria te ouvir a partir desse exemplo que você trouxe e essa ideia do fazer arqueológico que, inclusive, produz essa produção artística. Sim, Não, eu gosto muito desse poema. A primeira vez assim que eu, de fato, parei para pensar nesse poema, inclusive, foi numa aula do professor Cristiano na física, que usava esse poema para falar de ensino de física, o que eu acho também incrível. Quem se interessa pela área da física, assim, tem várias aulas do professor Cristiano Matos ali no YouTube, e ele vai falar de várias coisas super interessantes. Não só dele, mas, por exemplo, enfim, vai ter aulas ali sobre ensino de física no nazismo, por exemplo, que vai discutir várias coisas que também vai ter a ver com essa questão do discurso e tudo mais. Enfim, voltando ao poema. Eu acho que, assim, Thalita, o jeito que a gente chega na realidade ou discute a realidade, a gente pode partir de vários pontos, né? Eu acho que, e é algo que eu também trago um pouco no livro, é justamente isso. A arqueologia, ela pode contribuir, mas ela não é final, porque eu acho que, no final das contas, a gente vai ter que construir um olhar múltiplo. E eu acho que as artes contribuem muito, porque a arte também é uma maneira de você conseguir observar a realidade e compreender e colocar isso em palavras e no papel. E esse poema, para mim, ele é um grande assim, um resumão de se você fosse fazer um estudo arqueológico sobre o açúcar no Brasil, porque é isso, ele fala de tudo, ele fala de onde vem, ele fala quem faz, ele dá toda uma cadeia produtiva do açúcar, que na arqueologia a gente trabalha também com cadeia de produção, né? E ele faz essa discussão, inclusive, social. Eu acho que esse é o grande ponto da arqueologia. A gente não tem que parar simplesmente em descrever os objetos, ou falar dos objetos, ou fazer essas discussões interpretativas, mas também assim, colocar essa coisa do presente, né? Então, assim, ele está ali tomando o açúcar e ele percebe como toda essa cadeia como o açúcar traz toda uma cadeia de produção que faz ele pensar toda a realidade. Tem um autor que ele não é marxista, mas é um dos primeiros livros de arqueologia que eu li, e eu acho muito interessante, que chama Entangled, eu acho, que ele discute sobre o emaranhamento de objetos. E que é basicamente você partir de um objeto e você começar a problematizar a relação desse objeto com outras pessoas, outros objetos, outras coisas de forma geral, e você vai fazendo cada vez mais e mais problematizações, e você com isso consegue criar uma teia, um emaranhamento que vai permitir que você observe um aspecto da sociedade. Eu acho que esse poema do açúcar traz bem isso, né? Ele, a partir do açúcar, ele vai construindo uma teia de relações que ele parte do açúcar, mas ele discute a realidade. Eu acho que esse é um dos grandes objetivos da arqueologia. Eu acho que, no final das contas, a gente está
tanto Ferreira Goulart como um arqueólogo ali da arqueologia social latino-americana ou de outras vertentes, a gente está convergindo nessa questão de como partir de um objeto e discutir o presente. Eu gosto muito desse poema, assim, real. Enfim, acho que era isso. Eu acho que é um grande resumo mesmo, assim, sabe? Maravilhoso. Não, é um grande poema e eu gostei muito da articulação que você faz, né, dessa relação. Olha, Tandros, então, mais uma vez, reforçando aqui, viu, gente, para nossa audiência, esse livro aí está disponível. Vou até colocar novamente aqui para vocês o link, está aí no chat. E te agradeço, Tandros, por vir aqui conversar conosco, falar um pouco, inclusive, né, do assunto do dia aí, você que também está no Rio, está na Zona Norte, né? Então, acompanhou aí realmente de perto essa situação de hoje. E obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, por vir aqui conversar conosco. Boa noite para você. Boa noite. Antes de encerrar, posso fazer só 3 comentários? Claro, por favor, claro, por favor. Teve alguém aqui que falou, agora eu vou perder o nome da pessoa aqui, desculpa, mas falou da relação da arqueologia para discutir a escravidão no Brasil, né? Perguntou por que a arqueologia não tem... Assim, a arqueologia brasileira, ela tem muitos estudos sobre essa questão, e estudos muito bons, inclusive, e áreas assim que eu acho que que eu não vejo sendo discutidas tanto em outros países, pelo menos os que a gente lê mais, né? Infelizmente, que acaba sendo países europeus ou países da América do Norte, que a gente, por exemplo, tem várias discussões sobre arqueologia do axé, arqueologia de candomblés, arqueologias que vai discutir o patrimônio religioso. Mas, em resumo, a gente tem a arqueologia da diáspora africana, que principalmente de uns 15 anos para cá, tem avançado muito. E aqui no Brasil a gente tem, eu vou pegar o nome, mas tem a Rede de Arqueólogas e Arqueólogos Negros, se eu não me engano é esse o nome. Talvez eu esteja falando errado. Mas que produz coisas muito... Rede de Arqueologia Negra, é isso. Que produz coisas muito interessantes também. Outra questão sobre... Eu ia reforçar também que, enfim, na quinta-feira agora vai acontecer a segunda sessão do Cineclube do coletivo Gonzaguinha, aqui no Rio de Janeiro. Então, gostaria de convidar que todo mundo que esteja nos ouvindo aqui agora fosse. Você pode colocar no link aí? Posso? Você me mandou no WhatsApp? Tá no Instagram do coletivo Gonzaguinha. Deixa eu só... peraí, deixa eu entrar lá então. Porque meu computador tá meio zoado agora. Peraí, eu sigo vocês. Vamos lá, coletivo Gonzaguinha. Deixa eu só... Não, eu vou pegar aqui. Vai ser na próxima quinta-feira? Não, vai ser essa quinta-feira agora, dia... depois de amanhã você fala, isso, né? E vai ser sobre a questão do HIV. Enfim, acho que vai ser um debate muito interessante. Eu acho, né? Todo mundo assim que morar no Rio de Janeiro, eu convido e recomendo muito que a gente vá para esse cineclube. 30/10, é o Cineclube Madame Satã, né? Isso. Olha, eu não sei porque eu não estou conseguindo abrir aqui no meu computador. A internet está bem ruim, mas está aqui no meu... Deixa eu ver se eu consigo passar aqui para o meu WhatsApp. Está aqui no meu celular, meu viu, computador gente? também, a internet, eu acho que, sei lá, a minha internet... Eu acho que em razão de hoje, tá bem ruim a internet ao longo da tarde toda e agora à noite. Não sei se tem alguma relação aí com o que está acontecendo no Rio. Mas, gente, deixa eu passar o informe para vocês. Amanhã eu posso trazer com mais detalhes, inclusive. O Coletivo Gonzaguinha está lá no Instagram, coletivo.gonzaguinha.
E eles são, aqui o Tandrius, né, que também representa, eles são um coletivo que trabalha a articulação entre luta de classes nas artes, na cultura e no patrimônio. E esse evento que o Tandrius está divulgando aqui, que é um evento que vai acontecer às 18h30, no dia 30/10, quinta-feira, depois de amanhã, fica na Lapa, na Rua Moraes Vale, número 31, e eles vão fazer essa sessão de cinema e fazer essa discussão, né, Tandrius, que você estava Sim. trazendo. Eu vou, se você puder, eu vou ler o release aqui. Claro. O Cineclube Madame Satã realiza sua segunda sessão na próxima quinta-feira, 30 de outubro, no Partizan, que é na Lapa, com entrada gratuita. A gente vai exibir o premiado longa-metragem Os Primeiros Soldados, de 2021, de Rodrigo de Oliveira, e o episódio Quem Vê a Cara Vê AIDS, que é de 1988, seguido de debate com ativistas, militantes e pesquisadores. Filmado em Vitória, Espírito Santo, o longa retrata os primeiros impactos da epidemia da AIDS no Brasil nos anos 1980, a partir da vivência de 3 jovens LGBTQIA+, que é Suzano, Rose e Humberto. E após a exibição, o público participa de um debate com Márcio Vilar, que é do grupo Pela Vida, no Rio de Janeiro, Paula, que é da UERJ, e a Beatriz Rastoldo, que é médica e militante do PCBR. O encontro discute a luta por um sistema público de saúde que garanta direito às pessoas vivendo com HIV e AIDS e o papel do cinema como ferramenta de memória e resistência. A programação começa às 18 horas, com a abertura das portas, seguido do episódio da TV Viva, né, que é o Quem Vê Cara Vê AIDS, depois do longa de Oliveira, e ao final vai acontecer o debate. Haverá cardápio de comes e bebes, lojinha de livros e camisas. No Partizan, que é a Rua Moraes de Oliveira 31, e a entrada é gratuita. E assim, é um tema super relevante, eu acho que, inclusive, assim, quem foi do Rio vai lá, quem foi de São Paulo, que eu também tem vários coletivos também que vão tratar desse tema, então, assim, se interem desse... E quem foi também de outro lugar, então, que minha vivência acaba ficando mais em São Paulo, mais no Rio, assim, se interem desse debate, que é um debate importantíssimo para a gente discutir. E o terceiro comentário, você tinha comentado ali do escrever conto de terror, agora, semana passada, isso. Eu fui aceito para a primeira publicação internacional de uma antologia de terror, que é sobre contos de terror, de obsessão, e foi um conto que eu meio que rascunhei no táxi, que eu estava indo para o hospital, que eu estava passando muito mal, e eu fiquei pensando, cara, sei lá, eu morro, eu tava tão mal que eu fiquei assim, e se eu morrer no táxi agora? Assim, foi esse o ponto inicial do conto, assim, porque eu não sei o que eu faria se eu fosse motorista do táxi e o passageiro morresse, eu não sei, assim, fiquei com essa dúvida. Conto parte daí. Daí ele vai Legal. ser eu na Espanha. Muito bom. Tandrius, de novo, te agradeço. Ó, lá ela ajudando a gente aqui, colocou no chat, viu, gente, a página do Coletivo Gonzaguinha no Instagram e aqui a divulgação do Cineclube de quinta-feira. Então, para quem for do Rio, estiver no Rio na quinta-feira, neste horário, vá lá e participe. Obrigada, Tandrius, mais uma vez. Até uma próxima. Com certeza a gente volta a se falar. E muito obrigado para o público também que ficou e a gente vai se falando. Valeu, obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.